Bem-vindo ao Direito em Foco. No programa de hoje, vamos tratar de um assunto curioso: trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo ajuda na aposentadoria? E quem vai conversar conosco sobre este assunto é o professor e advogado, especialista em direito previdenciário, Dr. Rafael Cimino. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Olá, Salinho. Olá, amigos. É um prazer estar com vocês. Vamos começar da maneira direta, né? Trabalhar em dois ou mais lugares ao mesmo tempo ajuda na aposentadoria? Pois é, Salinho, a resposta vai ser aquela boa e velha resposta que todo advogado dá. Depende. Depende do quê? Tem gente que trabalha em dois lugares ao mesmo tempo, sendo uma atividade no serviço público e uma outra na iniciativa privada. Em casos como esse, ele pode ter, no caso, duas aposentadorias, né? A depender do caso, por exemplo, pode acontecer da pessoa ser servidora pública num regime, num local, por exemplo, em Bertioga, vamos colocar o exemplo aqui, que não tem regime próprio de previdência, está vinculado ao INSS. Então, se trabalhar na iniciativa privada e na prefeitura de Bertioga, vai ter uma aposentadoria só porque está no INSS. Mas um outro servidor, uma pessoa que trabalha no Estado, que tem um regime próprio de previdência e trabalha também na iniciativa privada, essa pessoa vai ter a possibilidade de ter duas aposentadorias. Caso também semelhante é o de um professor que trabalha na escola pública e na escola privada ao mesmo tempo. Nesse caso, ele vai fazer uma carreira no serviço público e uma carreira na iniciativa privada e vai poder escolher, vai poder, na verdade, ter concedidas duas aposentadorias, cada qual calculada conforme as regras do regime em que ele tiver. Por outro lado, se uma pessoa trabalha em dois lugares na iniciativa privada ao mesmo tempo, ele vai ter uma aposentadoria só, mas ele vai ter um valor potencializado, vai ter um valor majorado. Por quê? Porque ele tinha duas contribuições para o mesmo fundo ao mesmo tempo. Tá? Vamos imaginar o seguinte aqui: eu tenho dois empregos de R$ 1.500 cada um. Então, entra no meu orçamento R$ 3.000 por mês. Automaticamente, as contribuições são em cima de 3.000. Se eu perco um dos empregos, eu vou passar a ter contribuições em cima de 1.500. Então, as contribuições de 1.500 e de 3.000, elas vão gerar um efeito reflexo no valor da aposentadoria. Ou seja, quanto mais empregos eu tiver, o valor da contribuição sobe automaticamente, o potencial do valor da aposentadoria aumenta. E se eu perder um dos empregos, o potencial do valor da aposentadoria também decai. Agora, Ok? não, sim, fica à vontade, por favor. Não, pode continuar, desculpa, terminei já. Eu queria te perguntar o seguinte: quando você falou dos professores, né, tem aqueles professores que foram efetivados pela Lei 100 do Estado de Minas Gerais. Como é que fica a situação deles? Bacana você falar disso, porque a Lei Complementar número 100 do Estado de Minas Gerais é aquela lei que efetivou vários servidores da educação, né? Ela foi julgada inconstitucional pelo STF, pela nossa Corte Suprema lá em Brasília, e por conta desse julgamento, os professores que tinham sido efetivados, alguns até chegaram a se aposentar, outros nem não chegaram a tanto. Mas aqueles que não chegaram a se aposentar, eles têm que pegar a documentação desse período do Estado e julgar para o INSS. O que acontece? Muita gente está conseguindo aposentadoria e vem aqui e fala: poxa, Rafael, minha aposentadoria está com um valor pequeno. E aí o resultado é que, quando a gente vai analisar, a pessoa não teve aquele tempo da Lei 100 somado no tempo de contribuição. Era como se a pessoa trabalhasse em dois lugares ao mesmo tempo na iniciativa privada. Só que aí, a primeira parte, os primeiros R$ 1.500, naquele exemplo que eu dei anteriormente, eles não são contados. Né? Então, assim, de fato, não é raro a gente ouvir falar de casos de professores aposentados pelo INSS que tiveram aposentadorias com valores baixos, muito em fruto da não contagem desse tempo da Lei 100. Tá? Então, aqueles que tiveram aposentadoria do Estado, alguns estão recebendo, outros tiveram a reversão para o INSS. Agora, aqueles que foram se aposentar pelo INSS posteriormente, muitos deles não têm o tempo da Lei 100 contado. Perfeito. Agora, esse negócio de ter mais de um trabalho, né, não é particularidade dos professores. A gente Sim. sabe que é muito comum também verificar essa situação, Rafael, com os profissionais de saúde, médicos, até os dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, vários outros, né? E como esses trabalhos múltiplos podem ajudar esses trabalhadores a terem aposentadorias com valores melhores? Beleza, de fato, tem várias situações que os profissionais da saúde têm, né, múltiplas atividades. Na verdade, os professores e os profissionais da saúde são os que têm a maior incidência de múltiplas atividades, né? E essas múltiplas atividades ajudam, como eu disse, a aumentar a média de remuneração do trabalhador, aumentando assim, então, o valor da aposentadoria. Um ponto interessante é que a gente vê muito trabalhador com múltiplas atividades
em que a totalidade dessas remunerações não era contada para a aposentadoria até 2019. Como assim? Vamos imaginar, então, mais uma vez, aquele exemplo que eu trouxe de um trabalhador que tinha duas atividades na iniciativa privada, uma de 1.500 e a outra também de 1.500, totalizando R$ 3.000 por mês. No dia a dia, a pessoa é tributada na contribuição previdenciária em cima dos 3.000, ou seja, em cima dos dois vencimentos de 1.500. Só que na hora de contar para a aposentadoria, ele considerava um primeiro valor de 1.500 na sua totalidade, na sua integralidade, e o segundo salário considerava uma fração dele. Ou seja, em vez de se fazer uma média dos 3.000 de contribuições que a pessoa fazia-se uma média inferior aos 3.000. Vamos chutar um exemplo aqui, tá? Só para ficar redondo, para ficar mais didático, em cima de 2.500. Ou seja, a pessoa tinha fatalmente um valor aquém do devido. Isso acontecia muito a partir de junho de 2019. A partir dessa data, veio então uma legislação que mudou essa metodologia de análise. Então, as duas contribuições, as duas de 1.500, passaram a, de fato, serem somadas para que no valor da sua aposentadoria elas pudessem ser consideradas, de fato, como 3.000. Né? Sobre esse tempo anterior, as aposentadorias anteriores a 2019, muita gente procurava justiça. Por quê? Porque eu tinha duas atividades ao mesmo tempo e contou apenas parte da segunda atividade, ou parte da segunda e terceira atividade. Muitos deles, médicos, dentistas, enfermeiros e fisioterapeutas. E aí, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, felizmente deu um posicionamento recente, agora, tem umas 2 semanas, favorável a esse grupo de pessoas, determinando que a INSS, então, faça o cômputo de todas as contribuições concomitantes na sua totalidade e que esses valores, que esses montantes venham, de fato, a compor o valor da aposentadoria. Ou seja, isso abriu aí uma brecha enorme para muita gente conseguir, muita gente que teve trabalhos concomitantes, fazer o seu processo de revisão já dentro do INSS, conseguindo a procedência. Né? A gente via muita gente tendo que ser forçada a buscar a justiça. Né? Então, agora isso está ficando um pouco mais fácil. Mas ainda tocando no ponto dos profissionais da saúde, eu queria aproveitar essa oportunidade para mencionar uma coisa que a gente tem observado muito. Muitos profissionais dessa área, pode acontecer, claro, com outras áreas, né? Mas a gente tem visto uma incidência muito grande em profissionais da área da saúde. O pessoal, a gente sabe que o teto da Previdência hoje é de R$ 7.087,22, e muita gente, às vezes, por acúmulos de empregos, ganha um pouco mais do que isso. Vamos colocar um exemplo prático para ficar mais didático aqui. Vamos imaginar que uma pessoa tem mais de um emprego ao mesmo tempo e, no total, ela ganha R$ 10.000. O certo seria a pessoa ser tributada até o teto da Previdência, que é de R$ 7.087,22. Só que muita gente, pela correria, esquece disso, esquece de avisar no segundo emprego, no terceiro emprego, no quarto emprego, de que já tem salários anteriores e faz contribuições em cima de tudo que ganha. Então, se a pessoa, no exemplo que eu dei, ganha 10.000, ela é tributada pelo INSS nos 10.000, sendo que deveria ter sido tributada em cima de 7.087. Então, isso está gerando contribuições indevidas, o pessoal está pagando sem dever. Né? E a gente tem visto aí isso acontecer muito com profissionais da saúde. Repito, pode acontecer com todo mundo que tem múltiplas atividades ou que tem remunerações acima do teto, mas a incidência maior é em profissionais da saúde. O bacana disso é que há a possibilidade de buscar devolução desses valores pagos a maior. É só a pessoa procurar, né, um profissional qualificado para isso. Pois é, Rafael, eu ia até te perguntar o seguinte: quais as dicas que podem ser dadas para aquelas pessoas que sentem que os seus benefícios previdenciários podem estar menores do que o que realmente deveriam ser? Pois é, nesse caso aí, Salim, é importante procurar um especialista em direito previdenciário para poder fazer essa análise. Tá? Por quê? Porque o profissional especializado em direito previdenciário, ele vai ter condições de, primeiro, analisar o processo administrativo e saber se esses valores foram contabilizados. Segundo, fazer o cálculo contabilizando os valores devidos para saber qual vai ser a diferença, o acréscimo que a pessoa vai ter. E aí, terceiro, vai poder auxiliar o cliente a avaliar se esse acréscimo vale o esforço, né, de tentar fazer a revisão ou não. Né? Muita coisa que a gente tem, muitos casos que a gente tem visto aí, de pessoas que entram com pedido de revisão e às vezes a diferença que a pessoa vai receber é muito pequena. Então, às vezes, o investimento que ela vai ter que fazer num contabilista, num perito, no advogado, o investimento que ela vai fazer não vai retornar, né, de uma maneira rápida, não vai retornar de uma maneira devida. Então, o mais importante do que fazer
cálculo e analisar o cálculo é sim interpretar se esse retorno do investimento vai ser de fato aquilo que a pessoa espera. E o profissional advogado especializado em direito previdenciário tem esse potencial. Certamente ele vai conseguir fazer um estudo mais profundo e, inclusive, vai saber interpretar esses cálculos aí de maneira correta. Perfeito, Rafael. Muito obrigado pelas explicações, viu? Eu que te agradeço, Aline. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para o Direito em Foco, é só entrar em contato pelo WhatsApp 32 99903 9974. Vale lembrar sempre que o volume de mensagens é grande, mas a equipe do Direito em Foco até pode demorar um pouquinho para responder, mas jamais vai deixar alguém sem resposta, ok? Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.